Obrigado pela tua presença, pelo teu poder que opera e se move eficazmente no nosso meio. Nós te louvamos, Senhor, te engrandecemos nesta noite. Fala conosco, ensina-nos a tua palavra, enche-nos com teu espírito e com teu poder, Pai. Que nesta noite teu espírito encontre liberdade para nos ensinar, para nos falar no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus 17. Mateus 17, 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem e se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, perguntaram-lhe em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Aleluia. Glória a Deus. Veja, irmãos, um homem que tinha um filho, filho, lunático. E veja, ele foi procurar ajuda. Mas primeiro ele foi aos apóstolos, que estavam com Jesus. Mas não obtiveram sucesso. E aí o que acontece? Ele foi a Jesus. Aí ele disse: compadece-te de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus falou: traz o menino aqui. Ele diz: ó, geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Até quando eu vou estar aqui com vocês? Traz o menino aqui. Ele repreendeu, e o menino ficou curado, o demônio saiu. Bom, os apóstolos viram aquilo. E Jesus havia lhe dado a eles autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos. E eles curaram muita gente, fizeram muita coisa. Mas esse caso em particular, eles chamaram Jesus em particular, ou seja, separado de todo mundo. Foi separadinho e chegaram para Jesus e falaram: por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus fala: por causa da pequenez da vossa fé. Aí ele fala: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, 2 milímetros, Um grão de mostarda tem 2 milímetros. Você vai falar para o monte: levanta, e vai para lá, e ele vai, e não vai ter nada impossível. Jesus fala que nada será impossível. Depois ele conclui dizendo que aquele demônio só saía com oração e jejum. Agora veja só. Jesus está falando de fé, não é? E muitas vezes quando a gente vê isso aqui, por causa da pequenez da vossa fé, a gente olha isso aqui e fala: olha, eu não tenho fé nenhuma, Quantos já pensaram isso? Olha, eu não tenho fé para nada. É, muita gente. Mas sabe o que acontece? Não é bem assim como você pensa, não. As coisas não são bem assim. E eu vou explicar para você o porquê. Nesse caso, é típico uma doença causada por um demônio. Nem toda doença é simplesmente uma enfermidade, propriamente uma disfunção do corpo, um
uma bactéria, um vírus, alguma coisa que está causando um problema. Tem demônio também que causa enfermidades. E quando você expulsa ele, a enfermidade desaparece. Glória a Deus. Uma vez eu orei para uma moça, e ela ficou endemoniada. E eu orei e expulsei o demônio. Quando o diabo saiu, ela era surda do ouvido. Ficou curada. Era um demônio, causava surdez. Isso acontece. Mas o que eu quero dizer para você? Você precisa entender que quando Jesus salvou você, quando você recebeu Jesus, Ele não fez uma obra incompleta. Ele não chamou você para passar vergonha. Muitas pessoas não oram para os outros, não fala muito de Jesus, não fala muito de curas, e não fala muito de libertações, de transformações, de mudanças, porque tem medo de passar vergonha. Pois depois eu falo, não acontece nada, e eu fico com vergonha. Eu fico envergonhado, fico descredibilizado. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, quando chamou você, quando lhe constituiu filho, Ele não só fez isso, mas Ele habilitou você para representá-lo aqui na terra. Sabe, em Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé você não faz nada, né? O que é fé? Em Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, você espera algo e tem certeza de que aquilo existe. Convicção de fato que você não vê. Você tem uma convicção de que algo você tem, mas você não enxerga. Você sabe que existe, você não sabe como, mas você sabe que é seu. Você sabe que vai vir para você. Você sabe que vai acontecer. Sem ver nada. Sem ter perspectiva nenhuma. Nenhuma prova científica de nada. Simplesmente porque você sabe. Isso é fé. Mas a fé que funciona é aquela fé que é baseada na palavra de Deus. Fé é baseada nas coisas de Deus, naquilo que o Senhor falou. Porque você sabe que Deus honra a sua palavra. Não a vossa, mas a dele. E quando você fala o que ele falou, ou quando você fala aquilo que ele mandou você fazer, você tem a plena convicção que ele vai responder. Deus não mente. Deus não é mentiroso. Então, se Deus chamou você, Ele lhe deu uma ordem. Jesus deu uma ordem em Marcos 16, não foi? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será. Mas esse versículo segue. O 17 diz o quê? E os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Sinais vão seguir. Então veja, meu irmão, mas Jesus fala aqui que o demônio não saiu por causa da pequenez da fé deles, não é? Não é? E Jesus fala que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nada é impossível. Eu acho que dificilmente alguém vai ter fé do tamanho do grão de mostarda, né? Ninguém vai ter isso. É muito difícil, eu penso. Porque essa pessoa estaria totalmente plena para fazer qualquer coisa e tudo lhe seria fácil, né? Faria qualquer coisa. Mas veja, eu entendo o seguinte. Veja bem, a pessoa quando tem pouca fé, você pensa assim, não posso nada, né? Não é?
Eu perguntei quem aqui que acredita que não tem fé para fazer muita coisa. Várias pessoas levantaram as mãos. Só que Romanos 12:13 diz o quê? Paulo fala o quê? Pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, né? Mas cada um pense dentro de si mesmo com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu uma medida de fé, não foi? Você não fez nada, você recebeu Jesus e Deus lhe deu uma fé. Você recebeu, não é? Porque se você não tivesse fé, nem salvo você seria. Mas Deus é perfeito e Ele é bom. Então quando Ele deu Jesus para você, não foi só Jesus, Ele lhe deu um kit. Olha, receba Jesus como Salvador e receba um kit grátis. E esse kit vem com uma medida de fé. Ele vem com uma medida de alegria, uma medida de paz, uma medida de prosperidade, uma medida de um monte de coisa. Aí você recebe Jesus, né? Você vê as pessoas que nunca receberam Jesus. Aí ele recebe Jesus, de repente na vida dele, a tristeza acaba. As coisas que davam errado, de repente começa a dar tudo certo, né? Ele fica feliz. O casamento às vezes está ruim, já conserta. Ele está sem serviço, já arruma trabalho. Ele já está trabalhando, de repente o salário aumenta e começa a acontecer uma série de coisas. Por quê? Receba Jesus, receba um kit, uma oferta de um kit gratuito que Deus lhe dá junto com o Salvador. Onde o Senhor vem morar no seu coração e Ele traz uma série de coisas que é dado por Deus. Você não faz nada, você só recebe. E por isso que todas as coisas começam a funcionar. Uma medida de fé que Deus te deu, vem junto. Olha aí que essa medida de fé, o que você faz com ela? Primeira coisa, você é salvo com ela, não é? É ou não? Se o cara estiver no leito de morte, receber Jesus e morrer, não vai para o céu? Então essa medida de fé é suficiente para salvar. Quantos de vocês conheceram pessoas que converteram e mudaram de vida totalmente? Muitas pessoas, não é? E muda para melhor, não é? Então essa medida de fé é suficiente para te livrar de enfermidades, para mudar a sua vida, para transformar uma série de coisas e também te habilitar para fazer mais uma série de outras coisas. Não é tudo, mas muitas coisas você vai conseguir fazer, sobrenatural. Por exemplo, tinha uma discípula na igreja em Barretos, que ela converteu, era novinha. Ela via eu orando para as pessoas e impondo as mãos sobre elas e dizendo, fique curado, e pum, ficava curado, né? Ela estava na casa da mãe, e a mãe com cólica renal e chorando, tinha acabado de chegar do hospital. Liberaram ela com dor, aí ela chegou em casa, a dor piorou. E ela foi, mãe, se a senhora quiser, Jesus pode curar a senhora. E a mãe desesperada, né? Chorando de dor, já não aguentava mais, fez o quê? E não, eu quero, fala para Jesus me curar. E ela pôs a mão e falou, então no nome de Jesus, seja curada agora, amém. E a dor fez assim, sumiu. Aí a mãe falou, aí ela pegou e falou, mãe, e aí? A mãe falou, sumiu. Ela, sumiu? Sumiu. Mãe, mas e agora? Sumiu. Ah não, mas olha aí, vê se sumiu. Acho que nem ela acreditou direito. Depois de 5 minutos, mãe, estou curado, minha filha, estou livre. Meia hora depois, mãe, estou livre. A hora que ela foi embora, mãe, estou sem dor, minha filha. No outro dia ligou cedo, mãe, minha filha, eu estou curada. Nem ela acreditou, por quê? Eu entendo que é um kitzinho que Deus deu para ela de fé, que ela usou e funcionou. Não é? Kit espiritual. Receba Jesus e ganhe um kit que muda a sua vida para muito melhor.
Mas o prêmio não é o kit. O kitzinho é só um adicional, né? É igual você compra um carro e ganha os tapetes, você ganha cristalização da pintura, não é? Você não vai na agência comprar tapete de carro, você vai lá comprar o carro, não é? Mas acaba ganhando uns acessóriozinhos. Então, você recebe Jesus, Jesus é o carro, como se fosse o carro. E ele vem com uma série de outros acessórios que vai ser muito bom. Mas a função de transportar é o carro que faz. É a mesma coisa. Então veja, irmãos. Você tem poder, tem fé, para fazer muitas coisas, muito mais do que você imagina. Ou pensa. E Paulo manda você pensar com moderação. Modere. Por quê? Moderação. Porque não é tudo que você pode fazer. Por exemplo, aqui, os apóstolos saiu curando, chegou, esbarrou num. Tum, esse aqui não saiu. Entendeu? Não? Porque o poder ilimitado só pertence a Deus. Jesus tem o poder ilimitado de todas as coisas. Mas nós não. Nós temos as nossas limitações. Mas o que Deus nos capacita é muito grande. Sabe? 1 Coríntios 13, 2, Paulo fala assim: ainda que eu tenha fé tamanha que transporte os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha fé para transportar montes, se eu não tiver amor, nada adianta de nada. Se eu não tiver quem que é amor? Amor é o próprio Deus. Se eu não tiver o Senhor, nada, é o que eu estou falando do carro, né? Tem pessoas que querem Jesus por causa do acessório, da prosperidade, não sei do que, né? Mas está errado, você tem que querer Jesus porque Ele é o Salvador, Ele é o libertador, é Ele que vai viver com você na eternidade. É Ele que subsiste, é Ele que te amou, é Ele que se sacrificou para você ser salvo. E junto com a salvação vem uma série de benefícios. Levanta a mão assim, diz assim: eu tenho muitos benefícios pelo fato de ser filho de Deus. Amém. Aí, agora veja só. Nada é impossível. Jesus falou. Porque fé produz coisas sobrenaturais. A sua fé tem que estar voltada nas coisas de Deus, naquilo que o Senhor fala. Lucas 1,37 diz que... Me falhou a memória. Não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. É por isso que existe promessa. Para você operar o sobrenatural sobre a palavra de Deus. Deus lhe deu uma ordem e sobre esta ordem você opera livremente. E aquilo acontece. A palavra de salvação é da mesma forma. Você dá Jesus para a pessoa, ela não viu Jesus, viu? Com os olhos naturais não, mas com o coração ela viu. Então a fé trabalha todo o restante para receber o Senhor, o Salvador. Agora veja, fé você pode perder, irmão. Não é algo que você recebe, e aí agora eu vou andar de qualquer jeito, agora eu vou tocar minha vida além de Deus, e isso vai permanecer para sempre. Não. Não é assim. Sabe, veja só. Jesus fala em Mateus 21, assim, ó. Em verdade vos digo, se tiver fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, quando ele mandou a figueira secar, né? Até mesmo a este monte, erga-te e lança-te, e isso sucederá, né? O que você falar, acontece. Quando você tem fé. Mas a fé pode perder? Pode ou não pode? Pode ou não? Pode ou não pode? Quer dizer que você pode perder a fé?
Pode perder a fé, pode perder a salvação, pode perder a prosperidade, pode perder o casamento, pode perder qualquer coisa. Depende de quem? De Deus. De quem depende? De quem? De nós? Mas não é de Deus? Mas não é Deus que abençoa? Ou é você que se abençoa? Quem que abençoa? É você ou é Deus? Então como é que depende de você? Depende de Deus. Não é? Ou não? Eu estou bagunçando a cabeça de vocês? É nós. Não cesse de falar do livro desta lei, né? Josué 1:8. Hã? Bem pelo ouvir. Tem uma série de versículos que fala isso. Na realidade, eu só estou forçando você a falar. Porque Deus é bom, Ele já abençoou. Quando Jesus morreu, Ele já deu tudo, Ele não vai mudar isso. Quando é você que se apodera, é você que cultiva a sua fé, é você que se aproxima de Deus, é você que se enche do Espírito, é tudo você. É você que luta pelo seu casamento. Tem pessoa que fala assim: pastor, quer saber de uma coisa? Meu marido não me merece. Ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele me irrita, ele não faz nada. Eu falei: e você? O que você faz? Não, eu sou uma santa, né? É Deus no céu e eu aqui na terra. Aí eu falei: quer dizer que o casamento é o marido que trabalha para ele ficar firme. A mulher não tem compromisso nenhum. Eu falo assim às vezes. E muitas vezes os cristãos são assim também, quer que Deus abençoe independentemente do que ele estiver fazendo, de onde ele estiver andando, nada. Deus tem que me abençoar. Aí, por que Deus tem que abençoar? Deus não tem que abençoar. Você é que tem que se firmar. Porque a luta é contra você, não é contra Deus. O diabo não tem coragem de levantar contra o Senhor. A última vez que ele levantou, ele levou um tombo lá do céu. E Deus capotou ele aqui para a terra. Não foi? E depois, não se tem notícia de quando o diabo tentou fazer alguma coisa contra o Senhor, né? E Deus já até decretou o lago de fogo para ele e ele não fez nada. Ele não tem nem capacidade de fazer contra o Senhor. Mas contra você, ele tem. Se você estiver sem Jesus. Mas se você estiver em Cristo, ele levanta e cai. Ele levanta e cai. E quando ele põe a cara, você dá na cara dele. Pá! Ele passa um risco e fala assim: daqui você não passa. Aí você passa o risco. Aí ele dá um passo para trás, passa outro. Fala: não, esse aqui agora você não passa. Aí você vai lá e dá outro de novo. Aí ele vai só recuando, você só vai para frente. Esse é o Senhor. Ele não tem medo de você, tem medo de Deus. Porque quando você está em Deus, né, a Bíblia diz em 2 Crônicas 20, a guerra não é nossa, a peleja não é nossa, é do Senhor. Você só fica de frente e Deus faz o resto. É por isso que Romanos 8,37 diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores, não é? Agora veja só, Pedro, o apóstolo Pedro, o maior apóstolo de Jesus, viu Jesus em cima da água, não viu? Primeiro ficou com medo. Ai, um fantasma, todo mundo gritando, desesperado quando viram. Aí Jesus falou assim: não tema, sou eu. Aí a hora que ele viu, o medo já passou. Mas eu tenho a impressão que ele ainda estava naquela, né? Quando você leva um susto grande, o que acontece? Aí depois você vê que não é nada daquele perigo assim, né? Passa, né? Assim, você já vê que não é o perigo. Mas você ainda fica tremendo, não fica? O coração ainda fica acelerado, não fica? E foi na sequência do susto que ele falou: ó Senhor, então se és tu, faça com que eu vá até aí. Jesus falou o que para ele? Vem. E a Bíblia diz que rapidamente ele desceu na água, né? E foi andando. Ele ainda estava, eu penso, não está escrito na Bíblia, que ele tomou um susto, ainda ficou meio agitadão assim, ele estava naquela empolgação, ele já desceu. E foi andando por cima da água, não foi? Sob a palavra de Jesus. No meio do caminho, ele
Quer dizer, no meio do caminho não, ele estava perto de Jesus, porque Jesus esticou a mão para pegar. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e pegou na mão dele. Estendeu a mão. Estender é assim. Ele estava pertinho de Jesus. Ele olhou as circunstâncias, as impossibilidades. Na verdade, ele viu o vento, né? O vento forte batendo no barco, ele viu as ondas e ele fundou. Jesus falou para ele: homens de pequena fé, por que duvidaste? Não é? Ele tinha fé e andou. Ele andou na fé de Jesus ou na fé dele? Na fé dele, não foi? Porque ele começou andando e depois ele afundou. Então, ele manteve a fé para andar por cima da água por muito tempo. Ali na frente, quando ele olhou as circunstâncias, o que aconteceu? Raciocinou. Não é? Ele era pescador, andava de barco para cima e para baixo. Mas quando Jesus falou, vem, ele rapidamente, ele viu Jesus em cima da água, ele já pulou e andou. Ele não pensou. Não raciocinou com a lógica, a razão humana. Quando ele raciocinou, ele viu, a Bíblia diz que ele temeu. Ele ficou com medo. Por quê? Porque ele viu que aquilo era uma impossibilidade. Ele estava no meio de um milagre. E ele afundou. Então você perde a fé? Pode perder a fé ou não pode? Pode. Por isso que não depende de Deus, depende de você. Jesus fala, por que você duvidou? Porque para andar por fé, você simplesmente precisa acreditar, não pode raciocinar. Porque se você quiser misturar a razão com a fé, não tem nada a ver. Deus não opera na razão, opera na fé. Deus opera pelo poder sobrenatural dele, que não está limitado e nem preso às circunstâncias deste mundo. Deus tem os meios próprios, a sua forma de agir. E a gente não sabe como é. E ele também não fala. Mas você precisa se encher. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho em qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, não é? Como é que enche? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao Senhor do coração, com cânticos e hinos espirituais. Você se enche, né? Por que é importante se encher com o Espírito de Deus? Quanto mais cheio você tiver, mais fé você tem, mais próximo de Deus você vai estar. E quando se fala de operar com os dons do Espírito, quando se fala de trabalhar como servo de Deus, com o poder de Deus, a gente apaga a razão, não é? Você não pensa na lógica, na razão. Ah, isso aqui é 2 mais 2 é 4. No reino de Deus não é. No reino de Deus é quanto Deus quiser. Mas para nós vai querer forçar o número 4, mas Deus não força. Deus faz o que Ele quiser. Entendeu, irmão? Então você, quanto mais se encher, mais poder tem, mais vai acreditar. Jesus fala o quê? A gente tem uma medida de fé, não tem? Os apóstolos tinham, eles não saíam curando todo mundo? Eles curaram sobre a ordem de Jesus, não é? Eles tinham uma medida de fé também, porque a hora que eles chegaram nesse menino aqui, nenhum deles curou. Só levar para Jesus. Não foi? É assim a vida. Você, com o kit que você recebe, você sai fazendo um monte de coisa, ganhando um monte de coisa, vencendo, lutando, e de vez em quando você esbarra lá numa coisa, você vem na gente, não vem? Não vem? Ó, pastor, essa aqui não deu não. Não é verdade? E a gente ora e Deus responde, não é? É isso aí, porque é assim. Até o dia quando você cresce espiritualmente, e aquilo lá que você se esbarrava e não vencia, passa a vencer. Aí quando você chega nessa fase, os outros é que vão chegar em você e falar, ó, para mim não deu aquele não. Você fala, não, pera lá que eu vou resolver isso aí para você. Senhor, ajuda esse irmão aqui. Pum, acontece. Entendeu como funciona?
Fé é assim. Você tem uma medida de fé para fazer muita coisa, mas você tem que desenvolver isso, meu irmão. Como é que Jesus fala? A casta não se espelhe por meio de oração e jejum. Como é que a fé vem? Ouvir a palavra de Deus, não é? Então vem por ouvir? Vem por ouvir ou não? Essa discípula minha, lá de Barretos, que fez isso, como é que ela aprendeu? Ouvindo, não é? E a pessoa assim, se o pastor faz isso, eu também faço. E ela fez. Não é só ela, tem várias pessoas que fizeram a mesma coisa. É verdade isso. Fé vem pelo ouvir. Quando eu falo assim, olha, fala para as pessoas de Jesus, que elas vão te escutar, elas vão converter. E você acredita e fala, elas te escutam e convertem. É porque que não está convertendo? Porque não está falando. Porque se todo mundo começar a falar, vai converter. Outro dia eu perguntei assim, quem que mais ganha vida para Jesus? Aí todo mundo levantou a mão. É nós. Falei, é nós nada. Quem mais ganha vida para Jesus é novo convertido, que fica super feliz, deslumbrado naquele primeiro amor, que ele conheceu Jesus e a coisa mudou da água para o vinho. Então ele sai falando para todo mundo, convidando todo mundo, porque ele quer que os outros também recebam o que ele recebeu. Novo convertido, está misturado no mundão lá, sai falando para todo mundo, não é? Quando o cara começa a ficar espiritual, crescer, de repente ele para de falar. Mas quando ele fica espiritual, que ele começa a experimentar de verdade o poder de Deus, e que ele vive em coisas sobrenaturais, devia ser quando ele mais fala de Jesus para os outros. Mas é o contrário. Ele para de falar, toca a vida dele, esquece dos outros. Muitos cristãos são assim. Mas você não pode ser assim, irmão. Você tem que se encher para produzir. Mas só que a sua produção sobrenatural, ela tem que ser destinada para os outros. Não é só para você, só para mim, só para mim, só para mim. O que Jesus fez de toda a obra que ele fez aqui? O que ele fez para ele? Todas as histórias que você lê de Jesus, o que Jesus fez para ele? Alguma coisa ou outra, né? Ele precisava entrar para pagar o imposto, não tinha dinheiro na bolsa, falou o quê? Pedro, joga a vara lá, pega o peixe, abre a boca, tem 2 moedas, pega lá, paga o seu imposto e o meu e a gente vai entrar na cidade. É um casinho assim ou outro, não é? Que ele precisou da mão sobrenatural do Senhor, de Deus, para ele dar continuidade na obra que ele fazia para abençoar os outros. Jesus viveu para os outros. Jesus não se enriqueceu. Jesus não morou em mansões. Jesus não foi tratado como um rei com muitos súditos dobrando o joelho e trazendo tudo para ele. Jesus é que servia o povo, não é? Ele que andava, ele ia onde é que o povo estava. Ele curava as pessoas, ele orava para as pessoas, ele abençoava as pessoas, ele fazia tudo para os outros. Não é? Então, você também tem que ser a mesma coisa. Então, essa imagem que você tem, eu tenho pouca fé, não faço muita coisa, tem que acabar. Isso tem que acabar. Não pode ficar com essa imagem na cabeça. Se você ficar com essa imagem, você vai sempre pensar que não consegue, e você consegue muitas coisas, que nem imagina. Qual que é o problema? Não tem problema. Tem solução. Quando você quiser. Ah, pastor, mas eu preciso ter mais fé. Tudo bem. A fé vem pelo ouvir. Mas também vem como? A fé vem pelo que você vê. Não é? Por isso não pode pôr qualquer coisa diante dos olhos. Pedro olhou o mar, a circunstância, o vento e fundou. E a fé também vem pela
Você enche o coração com o que você fala? Provérbios 18, 20. Do fruto da boca, o coração o que produz os lábios se satisfaz. Então veja só, por que você medita na oração diária todos os dias? Para se encher com a palavra de Deus, para produzir coisas sobrenaturais. Então agora eu vou fazer a mesma pergunta. Quem aqui acha que tem pouca fé, que não faz nada? Levanta a mão. E agora sim. Não, baixa a mão, irmão. Você tem muita fé. Você tem muita fé. Tem mesmo, verdade. De verdade. É só liberar. Só liberar. Eu lembro uma vez, eu tenho um discípulo chamado Diego. Ele estava no começo, ele estava animado. E ele estava no centro cirúrgico, um outro irmão nosso de Barreto chama Silvio. É meio forte, não sei se eu já contei isso aqui, né? Forte. Ele falou, ô Diego, vem cá, dá um remédio para mim, meu joelho está doendo demais. E ele é meio, assim, vamos falar, meio fofinho. Pesado. Meu joelho está doendo demais. Ele falou assim, vem cá, faz favor, vai entrar aqui no vestiário. Depois ele sentado na cadeira falou assim, eu vou orar aqui para os seus joelhos. Se você acreditar, Deus vai curar. Você crê? Ele falou, creio. Aí ele pegou e pôs a mão e orou. E ele ficou curado na hora. Aí ele ficou tão empolgado, falou, Diego. Pegou a mão do Diego assim, pôs na barriga dele, falou assim, ora para mim emagrecer agora, para Deus fazer eu ficar amado. Aí o Diego tirou a mão e falou, eu não vou orar não, você toma vergonha na cara, para de fazer regime, você comendo demais, eu assim, e você vai lá falar para o pastor orar, essa fé aí eu já não tenho não. É assim. Ele nunca mais teve dor no joelho. Está lá até hoje, na igreja com nós, ele é servo do Senhor. Tanto o Diego quanto esse irmão que é o Silvio. Uma grande bênção. Então, irmão, o que é que está faltando para você? O que é que falta para você, irmão? Como é que você libera a fé? Você libera quando você faz, quando você acredita. Jesus não falou para Pedro, Pedro, vem. Pedro pulou na água, nem pensou, né? O cara está doente, você fala assim, está doente, você nem pensa. Ixi, espera lá que isso aqui vai curar. Hã? Vai curar. Nem pensa. Essa semana uma mulher sentou na minha frente. Eu contei isso aqui, não? Acho que não, né? E eu olhando para o computador, abrindo as coisas, estava começando o primeiro atendimento do dia, digitando, abrindo, então. Daí eu olhei para ela assim, ela estava uma cara de tristeza profunda. E eu pensei assim, o que será que ela quer, né? Fazia tempo que eu não via ela. Olhei assim no prontuário, tinha umas lesãozinhas para tirar de... Eu falei, faz tempo que a senhora não vem, né? Ela falou, também. Depois do tamanho da depressão que eu passei, ela me contou alguns problemas que teve lá e ficou deprimida. Eu falei, tá tudo bem, vamos tirar isso aí agora? Não, vamos tirar, deixa eu ver. Aí eu olhei, tá do mesmo jeito, falei, vamos tirar agora? Vamos. E só está muito deprimida? E eu continuei escrevendo. Ela falou, muito. Eu dei uma melhorada, mas não virou nada, não. Tomando os remédios e tal. E eu digitando. De repente ela fala assim, não, mas eu vou pedir para Deus me curar. A hora que ela falou isso, vou pedir para Deus me curar. Na hora já vi assim, falei, pera lá que essa aqui eu vou pegar ela. Eu vou lá assar ela para o reino de Deus. Eu falei assim, sabe o que acontece? Continuei escrevendo. Falei assim, de boa. Falei, sabe o que acontece? É que a senhora nunca teve um encontro com Jesus, que o dia que só tivesse, e acaba tudo. Ela olhou para mim e falou assim, bem que meu filho falou. Eu falei, seu filho? Meu filho ele é evangélico. Outro dia ele falou isso para mim, mãe, só está deprimida, porque só nunca teve um encontro com Jesus. O dia que você tiver, acaba tudo. Eu falei, ele tem razão. O dia que a senhora conhecer Jesus, tudo muda. Aí ela falou, bem que meu primo falou. Eu falei, quem que é seu primo? O pastor da igreja lá em Santos. Ele falou isso aí, ó, o dia que você conhecer Jesus, você não conhece. O dia que você conhecer, tudo isso aí acaba.
Eu falei assim, olha, a senhora já pediu para Jesus curar você? Ele falou, já. Mas ele te escutou? Te respondeu, né? Ela falou, não, respondeu não. Eu falei, engraçado, quando eu peço, ele me responde. Aí eu brinquei com ela, né? Falei assim, será que ele gosta mais de mim do que da senhora? Ela falou, de jeito nenhum. De jeito, ficou até meio bravo. Não, de jeito nenhum. Ele gosta de mim igual gosta de você, não tem diferença nenhuma. Aí eu falei, é verdade. Então por que Deus responde a mim e a senhora não respondeu? Ela falou, tá aí uma boa pergunta. Eu falei, porque eu sei como é que eu encontro Deus. A senhora não aprendeu ainda, mas eu vou ensinar para a senhora. A senhora não quer? Ela falou, quero. Preciso mudar de religião. Eu falei, não, religião não salva ninguém. Eu estou te falando do Filho de Deus, o Salvador. Eu estou te falando do Deus vivo, que vive eternamente e que quer morar no seu coração, como Ele mora no meu. Se a senhora quiser, eu vou ensinar para a senhora. Deus vai mudar a vida da senhora, vai acabar a tristeza, vai mudar tudo, vai ficar uma grande bênção. A senhora quer? Quero. Eu peguei e falei, então pera lá. Catei o telefone, fui ligar para o pastor Reinaldo, que ela era da cidade dele, falei assim, mas quando eu ligo para poder falar, tudo, ela começou a ficar impaciente. Vamos logo, me dá logo o telefone aí. Está demorando. Eu falei, calma, deixa eu falar com eles, não estou achando eles aqui, peraí. Aí eu falei assim, calma, eu vou pedir para Deus curar a senhora. A senhora não quer? Quero, eu quero. Eu falei, então deixa eu primeiro pegar o telefone aqui. Enquanto eu estava, aí eu falo aí com o pastor Reinaldo, falou, não, liga, peraí, põe aqui no grupo familiar, tal, assim, nós vamos ensinar ela. Eu falei, glória a Deus, né? E ela, vamos, você está demorando, você falou que ia orar. Ela estava com pressa de receber Jesus. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa que eu ofereci Jesus para ela, mas eu não tinha dado. Eu só ofereci e ela ficou com pressa de receber. Aí eu falei, então eu vou ensinar para a senhora como é que a gente recebe Jesus. Depois que eu peguei o telefone, escrevi no papel, dei tudo, no dia do grupo familiar, dei tudo para ela na mão, falei assim, agora eu vou ensinar a senhora como é que recebe Jesus. Fiz uma oraçãozinha bem simples com ela. Falei, dá sua mão aqui, peguei na mão dela. Falei, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador, meu libertador. Vem morar no meu coração. Escreve meu nome no livro da vida. Transforma a minha vida. Eu quero ser sua amiga. E quero que o Senhor seja o meu amigo também. Muda a minha vida a partir de hoje. Amém. Na hora que eu falei amém, essa mulher começou a dar gargalhada. E ria, e ria, e ria. Eu esperava ela parar de rir. E eu falava assim, e aí, o que você sentiu? E ela ria de novo, falava, ó, um negócio aqui. Um negócio aqui. Eu falei, esse negócio é bom ou é ruim? É muito bom. E ria, e ria. Eu falei, e a depressão? Falou, acabou. Eu falei para ela, eu falei, tá vendo como é que é? Quando Jesus entra aí, eu já tinha falado antes de orar para ela. Quando Jesus entrar aí, a depressão sai porque não vai sobrar espaço para ela. Eu falei, Jesus é espaçoso, Ele ocupa tudo o espaço, a depressão, a tristeza, elas têm que sair, elas não sobram, não sobra lugar para ela. E ela ficou, ela recebeu Jesus e o resto já veio tudo, veio a cura, veio a alegria, ela dava gargalhada, foi na hora de ir embora, ainda estava rindo, sem parar. Porque Jesus é fiel, Deus é fiel. O que é que falta para você? O que é que falta para você? Liberar a fé que abençoa os outros. E quem você acha que fica mais abençoado? Aquela mulher ou eu? Quem que ficou mais feliz? Ela ficou feliz, mas eu fiquei mais que ela. A gente fica feliz de ver isso. E eu falei, ó, a nossa igreja aumentou. Não é a igreja que salva os outros, mas nós somos uma família. E é aqui que o Senhor opera no nosso meio. Então eu quero ter muita gente nessa família. A nossa família aumentou. Glória a Deus. Eu quero que você fique de pé, irmão. Nesta noite,
Eu quero que você feche os teus olhos e comece a refletir no que eu vou lhe dizer. Será que eu estou sendo realmente um servo do Senhor? Será que eu tenho ajudado as outras pessoas? Ou estou só pensando em mim próprio? Será que eu estou compartilhando com as pessoas a alegria, a bênção de ser filho de Deus? Fecha os teus olhos. Nós vamos orar. O Espírito de Deus vai falar no seu coração nessa noite. Fala conosco, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus. Dá-nos direção, Pai, no nome de Jesus. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Quem de você gostaria de ser um servo fiel ao Senhor? Levante a mão. Quem é que gostaria de ver Jesus na sua própria vida? De operar nos dons sobrenaturais do Espírito Santo de Deus? Quem gostaria? Levante a mão assim, bem alto. Então nesta noite, é a noite que você pode começar a fazer a função que Deus mandou, que Jesus enviou. Ide, fazei discípulos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aí você começar a pregar, os sinais vão acompanhar você. Você vai profetizar para as pessoas, e o que você falar vai acontecer. Você vai orar para as pessoas, e elas vão ficar curadas. Muitas vezes as pessoas vão chegar em você deprimida, triste, e só dela chegar em você as depressões vão cair. A tristeza vai sair. Muitas pessoas vão chegar próximo de você, no trabalho, na rua, em casa, na sua família, muitos amigos. Quando estiverem na sua presença, Deus vai operar milagres na vida deles. E vai mostrar para eles que é através da sua vida que eles foram alcançados. Nesta noite é noite que o Senhor chama você. Eu conclamo você a assumir a sua posição, a exercer a função de servo do Senhor e manifestar os dons sobrenaturais do Espírito que Deus concedeu a você. Fecha os teus olhos e começa a profetizar isso. Começa a dizer: Senhor, eu vou ganhar pessoas para Jesus. Senhor, eu vou curar enfermos. Eu vou profetizar. Eu vou abençoar casamentos. Eu vou libertar pessoas, cativos. Eu vou dar Jesus para as pessoas. Começa a dizer assim: Senhor, me dá oportunidade para ser uma bênção para as pessoas. O Espírito de Deus nesta noite vai tocar você. Há uma unção para despertar ao espírito de servo nesta noite. O Espírito de Deus vai tocar você nesta noite. Há um chamado do Senhor para você, para ganhar vidas para Jesus, para operar poder sobrenatural do Senhor. Irabasuri canta la basure rababasuru bohu. Irabasure rabalabashe baba irabasuri ke irabanabas. Canta la babashire rababasune rabasuku rababasure berabasuri berebisuru bohu.
Ei, labalabaia, nimacu curaba sarabahas. Senhor, levanta servos nesta noite. Constitui, Pai. Constitui servos fiéis ao Senhor nessa noite. Levanta intercessores, músicos. Levanta obreiros. Senhor, reveste com autoridade e com poder cada pessoa que está aqui à noite. E também aqueles que estão em casa, alcança eles lá no nome de Jesus Cristo. Irmão, nesta noite você vai destravar a fé que você tem, através da convicção que você tem no Senhor Jesus. E da basura e canta lá, a partir de hoje, Deus vai destravar a sua fé. Mas você precisa querer isso. Vai depender de você. Porque a unção de Deus para destravar, para liberar isso, para você começar a operar, está aqui nesta noite. Aquele que quer começar a destravar a sua fé, que quer avançar, que quer mudar a sua vida espiritual, a partir de agora, começa a orar em línguas agora. Começa a profetizar. O Espírito de Deus tem missões para você nesta noite. Enquanto você ora, o Espírito vai mostrar para você o que Ele quer que você faça. Há pessoas que têm que pregar para a família, para pessoas do trabalho, há pessoas que têm que orar para enfermos. Deus quer que você faça a obra que está proposta pelo Espírito na sua vida. Mas você precisa destravar isso. Você precisa dar o passo de fé para a sua vida começar a mudar. Irababassuri cantalabashi rabamassurebe rabahas. Ei, rabassarabahas. Xarabassurebe cantalabashure bahore behas. Ei, rabassure cantalabashure bahore besure cantalabahas. Que rebe cantalabasharabasarababasure debe cantalabashure becan. Volta do jeito que estava tocando. No outro tom. Xerabasire becantalabasharabasure behas. Ora baixere becantalabasubora bahas. Começa a dizer assim: a partir de hoje eu vou ganhar uma vida para Jesus. Eu vou pregar o Evangelho para o Senhor. A partir de amanhã, escute aqui, irmão. Quero você pôr em prática isso. Amanhã, quando você acordar, você vai falar assim com Deus: Senhor, faz eu ser uma bênção para uma pessoa hoje. Você vai orar assim: Espírito de Deus, mande uma pessoa para eu ser uma bênção, para abençoar, para curar, para salvar, para libertar. E quando você estiver conversando, trabalhando, fazendo as coisas, quando a pessoa que Deus enviou chegar a você, vai dar um clique assim, ó. Ela dá sinais para você. Essa irmã nossa, porque agora já é uma irmã nossa, que eu contei, ela me deu um sinal. Eu estava trabalhando, ela disse assim: vou pedir a Deus para me curar. E a hora que ela falou isso, neste momento, deu um estralo em mim. Falei: opa! Eu falei: essa irmã, eu vou ganhar essa mulher para Jesus. Então Deus vai lhe dar sinais. O Espírito vai trazer as pessoas para você que estão prontas a ouvir. Mas você precisa fazer este propósito. Se você não fizer, nada acontece. Porque depende de você, não de Deus. Deus já liberou a fé. Deus já liberou o poder para você. E já ministrou para destravar a sua fé. Só falta o querer, o agir. Mas você tem que ter esta visão: Senhor, eu quero ser uma bênção. E não é só amanhã, é todos os dias. Fala: eu vou ganhar uma pessoa para Jesus. Eu vou abençoar uma pessoa hoje. E as pessoas vão começar a chegar. E você vai começar a pregar: 1, 2. E as coisas sobrenaturais vão acontecer. Depois elas vão contar para você. E elas vão ser salvas, elas vão vir aqui. Amém? Então você vai começar a partir de amanhã cedo por visão. Você recebeu agora. Então a hora que acordar, já acorda com este propósito. Amém? Estenda a mão, vamos orar por esses pedidos de oração. Senhor, no nome de Jesus, apresenta aqui diante da tua presença esses pedidos de oração. Senhor, concede agora saúde. Concede agora, Pai, no nome de Jesus, libertação, salvação. Libera causas na justiça, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Cura pessoas, atende, Pai.
Liberta de depressão. Transforma famílias, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Abra portas de emprego. Liberta, Pai. Traz cura agora. Eu profetizo sobre esses pedidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Agora vai chover uma unção do Espírito Santo. A fé que está destravada. A partir de agora vai cair uma unção de Deus, uma unção do Espírito, para você produzir coisas sobrenaturais, para abençoar a sua vida. Recebe a unção de Deus aí. Você vai ter uma semana abençoada. Vai ter uma semana cheia de prosperidade. Recebe aí. Recebe aí a unção de Deus. Você vai receber prosperidade. Você vai receber negócios sobrenaturais na sua vida. Portas de emprego sobrenaturais vai abrir para você. E não só para vocês, quem está em casa também vai receber isso agora. Deus vai botar ordem no seu casamento. Você vai ser abençoado. Sua família vai começar a prosperar, vai ser abençoada. Recebe aí no nome de Jesus. Adore ao Senhor. Louve a Deus agora. Começa a louvar a unção. Deus se move aqui no nosso meio e vai entregar bênçãos sobrenaturais para você. Agora determinou. Hoje é diferente. Porque afeta vocês, aquela que está aí dentro, desde que você nasceu, foi destravada. Deus está te pondo uma convicção de que ela é o suficiente. Hoje, agora. E olha, por Espírito Santo foi, rapaz. Não para não. Vamos orar. Oh, bebê assure, rassure, beque, lavassure, berrure, berrar. Que da bassire, bexire, becanta, lavacheira, bassure, berrure, berras. Oh, rabalabassure, rabacheba, barrure, becanta. Era bassire, beba, bassure, canta, lavarras. Oh, rabacila, bassure, bebe, berras, berras. Derrama do teu espírito, Senhor. Era bassure, canta, lavas. Era balabassure, beira, bassire, bela, barre. Ira, bela, bela, bassure, dira, bassara, bacanta, namassure, berrira, ba. Etabassire, era balabaiure, berrira, barras. Que era bassire, beira, baxibe, canta, nabassure, berrura, berras. Oh, brebe, canta, labassure, beira. Yeah.